legal, a gente não fecha uma venda, a gente abre uma relação de longo prazo. Eu gosto muito de usar essa frase, porque toda vez que a gente fala de fechamento da venda, dá a sensação de que a gente está concluindo algo, e na verdade a gente não conclui. Em vendas não há conclusão. Não sei se vocês sabem a diferença entre fim e final. O fim acabou, né? Acabou, é o fim. No final, eu posso ter, né, um novo reencontro. Então, alguns filmes, quando termina lá o fim, the end, não haverá mais novas edições. Se você bota só um final, como, sei lá, Guerra nas Estrelas, você tem um fechamento, mas tem uma nova história que começa em algum momento. Eu adoro essa analogia, que é você não vai terminar um processo de venda. A gente, na verdade, termina uma etapa deste processo, em seguida a gente abre outro. E eu gosto muito dessa analogia que, se eu não fecho uma venda, eu abro uma relação de longo prazo, a tendência é eu conseguir sempre fidelizar novas pessoas. Nessa abertura e fechamento de vendas, eu peguei o conceito do dicionário. Fidelizar é uma técnica de buscar a fidelidade de alguém, fidelização é uma técnica de buscar a fidelidade de alguém, normalmente alguns produtos de marcas específicas. Então, a fidelização, e aí a palavra fidelidade, ser fiel, ser leal, é quando eu consigo voltar a vender, eu consigo fazer novamente um processo com aquele cliente que já comprou e que eu quero que ele compre de novo, ou uma possível recompra, ou no MRR, que é uma margem de receita recorrente, ou que ele faça algum tipo de negócio comigo, porque, afinal de contas, é mais fácil vender para quem já compra do que vender para um novo cliente. Na minha visão, é muito claro isso, é muito mais fácil você vender para quem já compra do que você buscar novas pessoas, conhecer essa pessoa, saber o que ela faz, como faz, o que ela gosta, o que é importante. Veja, eu já tenho essa pessoa dentro de casa, se eu tenho um CRM, eu já sei quem ela é, o que ela comprou, em qual momento, qual é o estágio de maturidade dela. Então, vender para quem já compra ou quem já comprou é um desafio com menos intensidade do que buscar novos clientes. Acho que todo mundo há de concordar com isso, senão também está aí super convidado a colocar uma mensagem no chat. Eu adoro. O que você prefere, vender para quem já compra ou ficar buscando os novos clientes? Ah, mas Malavota, muitas vezes eu vou vender para quem já comprou e essa pessoa pode ter tido uma experiência negativa. Acontece, mas isso não quer dizer que ela não vai comprar novamente. Ao contrário, muitas situações, inclusive onde há problema, são situações onde existe uma oportunidade. Dentro de cada problema existe a semente de uma nova solução. Então, se eu tenho um problema, esse problema contém dentro dele uma semente que, ao germinar, ao florir, ao trazer ali, ao regar, eu vou poder trazer muito mais oportunidade. Então, se eu tenho uma relação de longo prazo, e isso que eu quero, eu trouxe alguns conceitos. Primeiro, sempre que você fechar uma venda, concluir um negócio, né? Não fechar a venda, acabamos de falar sobre isso, concluir um negócio, você nunca fale esta frase, que é: se tiver algum problema, me procura. Porque automaticamente, se eu falar essa frase, eu estou dando a entender de que haverá um problema ou pode haver um problema. Então, eu posso substituir essa frase muito bem por essa: parabéns pela compra, você fez uma ótima escolha. Lembrando que é uma situação de término de um processo, não de uma venda, e início de outra. Então, eu concluo uma venda e já automaticamente abro a outra. Já tenho esse mindset. Fechei a venda, mas já estou pensando na próxima. Há de convir que muita gente comemora ali o fechamento da venda. Tudo bem, tem que comemorar, mas eu acho que você tem que comemorar rápido. Você comemora aquele fechamento, mas já vai pensando no próximo. E detalhe, a continuidade do processo, da venda, no caso, ela já deve ser começada no fechamento. Então, exemplo, eu acabei de concluir um negócio. Ao concluir o negócio, eu já estou criando um novo terreno, já estou plantando para vender novamente. E olha aqui alguns comentários que legais. Aqui, vender agora para quem já comprou torna a sua argumentação mais confiável, concordo, o Lucas acabou de dizer, e o objetivo também pode ser tornar o cliente um promotor. Concordo, se você tem o seu cliente como satisfeito de alguém que aderiu ao seu serviço e ele pode ser um promotor, um influenciador, você tem um grande aliado, afinal de contas, ele é a prova viva de que aquilo ali funcionou. Então, parabéns, você fez uma ótima escolha. Eu já estou dizendo para ele o seguinte: olha, eu sei que você, mesmo concluindo a venda,
ainda tem algumas desconfianças. É normal. O que eu devo fazer é criar novas soluções para que essa pessoa fique satisfeita e fique conosco, afinal de contas, esse é o maior desafio. Rapport. Para isso, a gente usa uma técnica de uma palavra que significa voltar, criar uma nova relação. O rapport ele acontece em diversas situações. Então, eu tenho rapport ao conversar com alguém, eu tenho rapport ao criar nessa pessoa uma nova solução. O rapport, eu estou o tempo todo usando o rapport. Então, eu falo, no rapport eu ouço, trago de volta, vou criando relações nessa ida e vinda, automaticamente eu crio, né, empatia com essa pessoa, por isso usar técnicas de rapport é muito importante. Exemplos de técnica de rapport: ligar, saber como é que foi a experiência. Quantos de vocês aqui nunca receberam ligação, muitas vezes, de compra de um bem de alto valor, seja um carro, uma moto, um apartamento, e ninguém entrou em contato? Então, o rapport ele ajuda a entender o que aconteceu, como foi, qual a experiência, e aí entra também o CS, o CX. Para empresas que já trabalham com Customer Success, Customer Experience, passa a usar essa área como um farmer. Então, um farmer que não é, naturalmente, um especialista de CS e CX, ele tem atributos de CS e de CX. Então, eu passo a usar elementos que vão me ajudar a vender novamente a partir da experiência de quem já está comprando. Então, quando eu ligo para saber como foi, quando eu faço um contato para saber se o cliente está satisfeito, eu crio essa ponte empática, que não só entende como foi a experiência, mas já vai plantando o terreno para novas atitudes. E aí eu tenho que, primeiro, antes de mais nada, conhecer ele, procurar coisas no meu cliente que são em comum. Então, o que ele, no rapport, gostou, que eu vou usar essa técnica para conseguir trazer de volta ou trazer novas soluções, incrementos, insights. Conecte-se com essa outra pessoa, reitere a afirmação do que ele comprou. Então, parabéns, Joana, olha, você fez uma ótima escolha. Toda essa consultoria que a gente vai fazer para você, que se inicia na semana que vem, ela tem o intuito de melhorar a performance do seu time. Então, por isso, eu vou te passar um cronograma. Então, o que eu estou fazendo é criando já uma relação com ele de confiança, com a afirmação de tudo que vai acontecer. Relacione-se por meio de gatilho. Então, eu tenho alguns gatilhos mentais, já falamos isso em outras aulas. Gatilho da reciprocidade, gatilho do comprometimento, gatilho da imaginação, esse é um gatilho ótimo. Imagine, Isabelle, como você vai ter a solução do seu problema resolvida a partir do momento que você fizer isso. Tá? Então, eu faço no gatilho mental da imaginação uma relação de comprometimento. O próprio gatilho do comprometimento, que existe também, onde eu digo que vou fazer, faço, comprovo e demonstro para ele a importância da minha relação com ele, cliente. E eu faço também o que eu adoro, porque a gente tem como principal recurso, é usar tudo que está à nossa disposição. Então, eu tenho a questão da linguagem corporal, o equilíbrio emocional, muitas vezes, diante de um problema que o cliente possa ter. Eu equilibro o tom de voz, a forma como eu lido também ajuda muito. Então, diante do problema, a maneira como agir determina essa relação como vai ficar. Quantas e quantas vezes acontece um problema ou é datado alguma situação e a gente se desespera ou sai do compasso de como agir. Então, houve um problema, está instaurado, temos que resolver, é assim que a gente vai conduzir, com muito equilíbrio, entendendo que o problema e o desafio do cliente é o nosso desafio também. Eu gosto sempre da ideia da razão. A gente fala muito sobre razão do cliente, certo, errado, são coisas completamente diferentes. Vai ficar repetitivo, porque eu já falei isso na última aula, mas todos temos uma razão, todos temos um motivo pelo qual a gente pensa a respeito de algo ou alguma coisa, e não é isso que determina o que está certo ou o que está errado. E aí, curtiu o conteúdo? Tenho certeza que de alguma forma isso vai te ajudar na sua operação e nas suas vendas. Mas o mais importante é não espera muito tempo, coloque em prática o quanto antes e comente. Ative a notificação, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que tem um amigo ou alguém que trabalha junto com você que precisa dessa dica. Eu tenho mais conteúdo para te oferecer em alguns outros vídeos. Fica com a gente, eu te vejo na próxima.